Vamos misturar um pouquinho dois assuntos importantíssimos com a Fernanda Simolin, que é especialista em finanças, lógico. Vamos falar assunto relacionado a finanças dentro, né, principalmente relacionado ao Outubro Rosa, à saúde. Doutora Lorena está aqui comigo, vamos discutir finanças e saúde. Qual que é a importância disso tudo? Bem-vinda, doutora Lorena. Obrigada. Fernanda, bem-vinda, e já te pergunto logo de início, assim, logo de cara, em qual momento que dá para se pensar na parte financeira mais ligada à saúde da mulher, ligada a esse período tão importante que foi criado lá na década de 90, né, que é um marco para se falar, para se trabalhar um mês inteiro, que nós vamos discutir a saúde da mulher. Eu não vou falar só da questão da prevenção contra o câncer de mama, porque a doutora também vai falar sobre o câncer de colo de útero, né? E isso quer dizer, é a saúde da mulher. Em qual momento elas acabam se unindo ou sendo necessária uma consulta financeira, um trabalho financeiro em cima da saúde? Meu povo, assunto de utilidade pública. Afinal, a saúde é o nosso maior patrimônio. Sem a saúde, nada somos, né? A gente não consegue trabalhar, se relacionar com a família. Então, a importância de investir nos cuidados, desde alimentação, exercícios e prevenção, que é consultar, fazer os exames periódicos, né? E as consultas médicas. E é o que eu sempre falo, prevenir é melhor, menos doloroso e menos caro do que remediar, né? Então tá aí a importância, está tudo relacionado, a importância de investir ali, de ir numa consulta, tomar os cuidados, fazer o exercício físico, uma vitamina, um complemento, para você estar saudável e ter o seu desenvolvimento na sua vida. Não. É isso, confere, doutora Lorena. Obrigada por aceitar o convite, uma honra tê-la aqui. É isso aí, Fer, boa tarde. Eu que agradeço você pelo convite, o Rodrigo também por me receber. E é muito isso mesmo. Hoje em dia não dá para se falar em saúde sem falar em prevenção. A prevenção é a única forma, garantia não existe, né? Não tem como a gente falar em garantia de saúde, mas você fazendo aí sua consulta periódica, sua rotina, pelo menos anualmente, é a melhor forma que a gente tem de prover aí orientações de um hábito de vida saudável, de uma alimentação saudável e fazer os exames de rastreamento para que, quando surja alguma doença, a gente consiga fazer o diagnóstico em estágios mais precoces, aumentando aí a chance de cura para cada paciente. Como até uma característica de informação, ele é utilizado o laço rosa, que é dentro da saúde da mulher, mas ligada a um campo que se busca o foco principal, trazer as mulheres até os consultórios, até o Sistema Único de Saúde, para que elas façam os diagnósticos e os tratamentos com uma maior velocidade, eu digo, né, doutora? Esse período é o período em que os médicos começam a focar, principalmente, olha, vamos fazer uma prevenção, vamos diagnosticar, vamos tratar. Conscientização, justamente, né? E a educação também, exatamente, ligada à saúde. Doutora, o que é mais difícil dentro do campo feminino? Existe um mito que ainda existe em cima disso tudo, na mulher, a dificuldade da mulher em buscar um auxílio. Eu acho que antes de eu começar a trabalhar de fato com a medicina, eu acreditava que essa dificuldade era somente o acesso ao sistema público, o acesso aos exames, mas depois que eu comecei de fato a trabalhar com isso, eu vejo que é muito além disso, é muito a questão do estigma. A mulher hoje, ela fica enrolando para procurar o ginecologista, principalmente. Eu trabalho com aquela parte íntima das mulheres, então assim, elas evitam ao máximo procurar o ginecologista, elas têm pavor do ginecologista, talvez por traumas aí do passado, talvez por ouvir falar que alguma amiga passou por alguma situação que ficou constrangida. Então, assim, diariamente a gente tenta quebrar esse tabu, esse estigma. A gente tenta trazer uma consulta de ginecologia em que a mulher ela se sinta acolhida integralmente e a gente possa conversar de todos os assuntos com ela
principalmente sobre a prevenção, para que ela não deixe passar esse período de prevenção, não deixe demorar ou atrasar os seus exames de rotina e posteriormente aí colher um problema futuro, uma doença já em estadios avançados. Se sentir acolhida por um profissional, se sentir à vontade para falar de qualquer assunto e para ser examinada na sua maior intimidade, né? Que é o que a gente faz na consulta ginecológica. Doutora, eu já ouvi alguns casos em que as mulheres elas acabam tendo, eu vou usar a palavra um pé atrás, mas um receio enorme na própria autoapalpação. Por quê? Não querem encontrar nada. O medo é encontrar alguma coisa. E Ser um se simples encontrar, que seja nódulo. precoce, né? Justamente. Que seja no início, que o resultado, o sucesso no tratamento é mais efetivo. Porque na hora né? que se pensa em câncer, você pensa em uma das doenças que podem estar relacionadas ao corpo feminino ou masculino que seja. E o homem também pode ter câncer de mama, viu? Só para avisar, ele também pode ter, porque tem glândulas mamárias. Então, a primeira coisa que você falou, né? O que é esse medo de câncer que as pessoas têm? A gente tem uma terminologia na medicina que fala cancerofobia. Então, a pessoa ela tem tanto medo de encontrar alguma coisa que seja câncer, até porque antigamente, se havia algum nódulo, alguma suspeita de câncer, a pessoa já achava que era sinônimo de morte, né? Isso ficou tão pesado na sociedade que as pessoas falaram, não, eu não vou no médico porque se eu procurar eu vou achar alguma coisa. E não é por aí, justamente a gente tenta ir pelo caminho contrário, né? Atualmente, o Ministério da Saúde, inclusive, contraindicou o autoexame pelas mulheres. Por quê? Porque algumas mulheres estavam fazendo esse exame, o autoexame, né? Quando ela faz a palpação da mama em casa, e aí ela fazia de maneira inadequada, ou às vezes até adequada, mas superficial, e achava que por isso ela não precisava passar pela avaliação médica e fazer os exames de prevenção. E não é por aí, não é que o autoexame não possa ser feito. Até pode, mas por que isso foi contraindicado pelas sociedades aí de ginecologia e pelo Ministério da Saúde? Justamente para a mulher não achar que isso seja suficiente, isso não substitui a avaliação médica que tem que fazer ali no consultório. Um exame clínico certinho das mamas, então a gente examina essas mamas pelo menos uma vez no ano, na consulta. E aí, se a mulher estiver na faixa etária, a gente pede a mamografia, que é o principal exame de rastreamento para câncer de mama hoje em dia, né? A mamografia a gente começa a fazer a partir dos 40 anos, se a mulher não tiver fator de risco. Ou a partir dos 35, se houver algum fator de risco, e principalmente história familiar. E aí, inclusive, tem uma controvérsia aí entre as sociedades, né? A Sociedade de Gineco e de Mastologia fala pra gente começar com 40 anos a mamografia e fazer uma vez por ano, até os 69. Já o INCA e o Ministério da Saúde fala pra gente começar com 50 e fazer a cada 2 anos. Então, se você pegar no postinho de saúde, por exemplo, eu tento brigar em cima disso para solicitar a partir dos 40 e fazer anualmente conforme a Sociedade de Gineco e de Mastologia, mas o Ministério da Saúde fala para a gente começar com 50 e fazer a cada 2 anos. Independente se vai fazer anual ou se vai fazer a cada 2 anos, a consulta médica para avaliação clínica dessas mamas, então o exame físico que a gente vai fazer ali minuciosamente na sua consulta, além de, claro, né, investigar se a paciente tiver alguma queixa, que ela queira relatar, alguma anormalidade que ela tenha percebido nas mamas, se olhando no espelho mesmo. E isso tem que ser feito anual, mas a mamografia aí fica a partir dos 40, ou uma vez no ano, ou a cada 2 anos a partir dos 50, dependendo de qual referência aí que o médico vai seguir. Sou fã da questão da prevenção, informação, prevenção, educação. Nós, desde o começo do ano, né, Fernanda, estamos falando sobre educação financeira e inserimos dentro da Hora do Consumidor a educação financeira com a Fernanda pela importância que isso tem. Precisa estar caminhando junto a educação financeira e o direito do consumidor, e também ligado à saúde. Né? E nós temos em contrapartida o que aconteceu com a Angelina Jolie, que foi a mastectomia total, né, das 2 mamas, e também foi muito questionado, né, a forma como foi feita. Mas existem exames que mostram a necessidade ou não daquela situação, como foi a dela. Agora, por que não é trabalhado essa turma dos 20 aos 35?
Então, a medicina, falando um pouco, reforçando a ideia da prevenção, né? Eu sou professora de universidade, então, assim, até na própria faculdade a gente começa a bater mais na tecla da medicina voltada à prevenção e promoção de saúde, ao invés daquela medicina antiga curativista, né? Que falava só em curar o paciente. Então, esperava-se o paciente vir com a doença para a gente trabalhar em cima dele. Hoje em dia, não. A gente bate na tecla de prevenção e promoção de hábitos de vida para garantir e tentar garantir uma saúde maior para esse paciente. Agora, por que a mamografia começa com 40 anos, ou seja, com 35 anos? Porque os estudos, né, a maioria dos estudos que mostram, que determinam essa faixa etária de rastreamento, mostram que a maior incidência da doença é a partir dos 50 anos, né? E quando a mama é muito jovem, então, se você pegar uma paciente aí com 20 e poucos anos, a mama, ela tem muito tecido glandular e menos tecido gorduroso. E aí, a própria estrutura mamária, ela não permite que a mamografia seja um exame muito bom para você ver, para você diagnosticar possíveis lesões. E aí é onde entra o ultrassom de mamas posterior à avaliação clínica, né? Quando você já tem um histórico familiar, né, como o da Angelina Jolie, existe aí o caso de mutação de 2 genes, né, que quando você tem história familiar. Quando eu falo história familiar, não é para paciente ficar assustado e falar, minha tia-avó, minha prima teve... Calma. Quando a gente fala de histórico familiar importante, parente de primeiro grau. Então, pai, mãe, irmãos ou irmãs. E quando eu falo no masculino, eu não estou falando errado, porque como o Rodrigo já disse, homem também pode ter câncer de mama. E quando tem, as formas costumam ser mais graves, inclusive. Se você tiver algum desses parentes, você tem que relatar para o seu médico, porque ele vai te encaminhar para uma avaliação genética. E aí, quando confirmada a mutação genética, o médico ele pode oferecer para essa paciente a forma de prevenção maior, que seria a mastectomia e futuramente, aí, dependendo da idade, até a retirada dos ovários, né? Isso se comprovado a mutação genética aí que evolui quase 80% de chance para câncer de mama e câncer de ovário, como foi o caso da Angelina Jolie. Tá, e a importância, né, da prevenção. É e isso isso que eu ia te também serve perguntar. nas finanças, né, Gard? A gente protege, a gente previne, a gente não faz o seguro do nosso carro. Tem para prevenir, para evitar usar. O seguro da nossa casa também é a mesma coisa, né? A gente tem para evitar, se acontecer um roubo, uma queda de raio, você tá coberto. Seguro da nossa vida, que é o nosso maior patrimônio. O próprio nome diz, seguro de vida. A maior parte das coberturas é em vida. Então é importante também fazer essa prevenção, essa proteção. E a reserva de segurança também, né? A gente tem ali o dinheiro investido para utilizar nas intercorrências do dia a dia, alguma necessidade, geladeira quebrou, o cachorro ficou doente. Então são as prevenções que a gente faz nas finanças e as prevenções necessárias também fazer na nossa saúde. Vou te perguntar sobre a questão da parte financeira também, porque na hora em que a doutora falou sobre o ponto da prevenção, vamos dizer que seja uma pessoa que esteja se prevenindo de forma correta e em um determinado momento ela não tem um plano de saúde, mas ela depende do Sistema Único de Saúde. Nós sabemos que o Sistema Único de Saúde, como alguns planos, estão abarrotados, né? Não dá para se fazer um exame da noite para o dia. Precisa-se de tempo, por isso que há necessidade da população que frequenta o posto de saúde, ela literalmente frequentar, como situação de prevenção. Sim. Quando isso não acontece, quando há uma falha e quando há necessidade desse público que precisa fazer exames extras de urgência, eles não têm. Tentam montar um esquema para que levantem um dinheiro. Como essa população consegue, dentro da parte financeira, guardar um pouquinho? Em qual momento ela deveria começar a guardar um pouquinho para a questão saúde? Sim, nossa, parabéns pela pergunta. É de utilidade pública essencial, um pouquinho por mês, nem se for R$100, colocar ali na reserva de segurança. Eu falo que o tripé da saúde financeira é constituída por plano de saúde, seguro de vida e reserva de segurança. E a reserva de segurança você vai constituindo, conforme você recebe, um percentual pequeno, você direciona ali para um CDB, um fundo de renda fixa. Porque na hora que surgir essas intercorrências da nossa vida, a gente tem aonde recorrer.
né? Se não vai precisar procurar um crédito pessoal numa instituição financeira. Caríssimo. Isso se conseguir aprovação. Eu, como influenciadora digital da Serasa, 70% do povo brasileiro está inadimplente. Se está inadimplente, não consegue acesso a linhas de crédito. E aí, como que faz? Então, meu povo, consciência financeira de investir um pouquinho todo mês para você ter a sua reserva para suprir as suas necessidades. Agradecendo Fernanda Simolim mais uma vez e a doutora Obrigada. Lorena Ferrante pela participação. Muito obrigada. Falaremos mais sobre esses assuntos, entre outros, né, Fernanda? Investir na saúde é o nosso maior patrimônio. É Bora lá. isso. Fiquem com essa frase. Agradecê-las mais uma vez. Hora do consumidor.